Olá, Dev! Vamos para mais uma aula aqui do nosso mini curso React.js. E agora, depois que a gente viu aí bastante conceitos aí, muita coisa a gente vai rever durante o curso, mas vamos começar montando a nossa aplicação aqui. O que eu fiz aqui para adiantar foi remover tudo aquilo que a gente usou aqui como para a parte conceitual, né? Que a gente configurou aqui um contador e alguns componentes aqui de exemplo. Já está tudo limpo, nosso Hello Dev aqui de volta no nosso componente principal aqui, né, que é o app. Os arquivos que não vamos usar, já apaguei aqui. No public ficou só o index.html, beleza? Temos aqui um CSS que já é o CSS que a gente vai usar para nossa página. Eu não importei ele aqui ainda, não está importado aqui ainda, então se a gente for olhar aqui a aplicação, está o nosso Hello Dev aqui, simplesinho ainda. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos começar importando aqui o nosso CSS. Então vou dar aqui um import. Importar nosso CSS, salvar. Vamos ver se já mudou. Já pegou a cor do texto. A cor de fundo é um begezinho bem clarinho, um pouco diferente. Mas beleza, já está considerando o nosso arquivo CSS aqui. A ideia aqui é o seguinte, é a gente configurar aqui, eu vou configurar aqui, né, o repositório Git, vou subir esse código lá para o GitHub, vou deixar na descrição para que vocês possam pegar aí o CSS pronto que a gente vai usar na aplicação, é, algumas imagens também que vamos usar aqui, eu também vou incluir aqui, vai estar também no repositório, então vai facilitar aí para vocês aproveitar essa parte de assets, que não é o foco aqui do treinamento, né? Então acho que não vale a pena a gente perder tempo aí explicando detalhes de CSS. Isso aqui você pode olhar depois e entender como é que está funcionando, né? A gente vai precisar instalar aqui, ó, se você observar, a gente está usando aqui no CSS a fonte Roboto e a fonte do Ubuntu também. Então, para a gente poder fazer a instalação dessas fontes, eu vou lá no Google Fontes, o Roboto já está aqui, ó, basta a gente selecionar aqui a fonte que a gente vai precisar aqui é essa regular 400 aqui, ó, do Roboto. Então vem aqui, ó, seleciona, já foi. E a Ubuntu, vou dar aqui um browser fontes para procurar. Ubuntu, tá ela aqui. A Ubuntu vai ser a Bold, que é 700. Aqui, ó, Bold 700. A gente seleciona também. Então o Google já seleciona para a gente aqui as duas fontes, ó. Então aqui na opção link, ela já veio selecionada. A gente vem aqui, ó, copia esse link. Vou lá no nosso código, abro o nosso arquivo index.html aqui, ó, e posso colocar aqui antes do title, por exemplo. Só incluir aqui, salvar. Posso fechar esse arquivo. Se a gente voltar lá no código, vou fechar aqui o Google Fonts, a fonte já mudou. Beleza? Então já está aplicado também. Bom, a gente vai começar então criando um primeiro componente que é a página principal, a nossa home page. Então eu vou aqui na SRC, vou criar uma pasta pages que vai representar os nossos componentes de página, né? Então cada página nossa vai ser um componente aqui. Então eu vou separá-las aqui nessa pasta pages aqui para organizar, né? Eu gosto de, ao invés de criar o arquivo direto do nosso componente, eu gosto de criar uma página para cada componente. Então eu quero criar um componente, uma página aqui, né? Home. Então eu crio uma subpasta aqui dentro de pages com o nome de home. E o arquivo em si do componente, a gente dá o nome de index. Como vai ser um JSX, ele vai ter extensão TSX, porque a gente está usando TypeScript. Por que disso? Porque ao criar uma subpasta aqui para cada componente, eu consigo isolar tudo que eu precisar
de configuração adicional para esse componente. Por exemplo, se eu tiver um CSS específico para esse componente, ele também vai ficar aqui dentro, esse arquivo. Então fica tudo mais organizado. Vamos criar aqui o nosso componente, então, começar importando o nosso React. Né? Eu comecei digitando errado, né? Vou terminar aqui, vou tirar essas aspas aqui, que isso não existe. Beleza? Então a gente pode criar na notação aqui de constante, né? Vou dar um nome a ele de home. Ele vai ser um React Function Component. E aí a gente tem uma arrow function, que é onde a gente vai escrever o nosso componente em si. Já vou dar aqui um return, porque a princípio a gente não vai ter aqui nenhum código aqui. E botar aqui o título home. Falta a gente exportar, né? Export default. Isso que ele estava reclamando aqui. Então agora o que eu faço? Eu venho aqui no app, importo esse componente home from .pages /home. Como o nome do arquivo do componente é o index, então a gente não precisa especificar o nome. Então agora, ao invés de imprimir esse hello dev aqui, a gente vai simplesmente colocar o nosso componente, que é a nossa página na verdade, né? Vou salvar. E a gente já está aqui, o nosso componente sendo impresso aqui na nossa página. Agora o que a gente precisa fazer aqui é criar a nossa página em si, né? Eu vou copiar para cá, para essa pasta aqui, ó, do nosso componente, o arquivo style.css, que vai ser o CSS para estilizar essa página, né? Os componentes dessa página aqui. Eu já estou com esse CSS pronto aqui também, para a gente também ganhar tempo, não ficar aqui perdendo tempo escrevendo CSS. Vou copiar aqui. Estou com ele dentro da pasta do nosso componente home. A gente tem, além do index, o arquivo styles.css. Então esse arquivo ele já faz referência a um asset aqui, né, uma imagem, um background, e algumas configurações aqui, né, page home, com uma classe content aqui. Então a gente vai ter uma div, né, com esse id aqui, né, page home. Aí esse conteúdo vai ser dividido em cabeçalho, principal, né? Aí no principal você tem o H1, você tem um parágrafo, tem um link que na verdade é um botão. Então a gente vai ver como é que vai ser a estrutura da nossa página ali, o CSS que já está montado de acordo com isso, tá? Eu vou também copiar para cá, ó, eu já vou criar aqui, ó, em SRC a pasta assets. Para que isso? Aqui eu vou copiar as imagens que a gente vai usar aqui. Essa background vou colocar aqui nessa pasta e também já vou colocar também a imagem do logotipo. Então, ó, copiei os arquivos aqui. Então a gente tem aqui, ó, background.svg e logo.svg. Agora a gente precisa começar a construir a estrutura da nossa página home, né? O CSS já está de acordo. Falta agora o conteúdo aqui desse cara, né? Vamos lá. A gente vai usar aqui algumas coisas a mais aqui. A primeira coisa é um ícone que a gente vai usar no botão. E para a gente usar ícone no React, a gente tem algumas formas de poder implementar isso aqui, né? Aqui eu vou usar como exemplo uma biblioteca chamada React Icons. Eu vou abrir aqui no próprio VS Code aqui o terminal. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa instalar essa biblioteca. Então para isso a gente vai dar aqui um yarn React-icons. Através dessa biblioteca você consegue importar aqui na tua aplicação ícones dos principais frameworks de ícones, né, ou bibliotecas de ícones, né. Você tem o Font Awesome, você tem o Feather Icons,
você consegue usar ícones de todas essas bibliotecas mais comuns aí, mais usadas com relação a ícones. Então, se a gente vem aqui e faz a importação, vou abrir e fechar as chaves aqui. From, tá aqui, ó, React-icons. Você põe a barra aqui e aí você tem aqui as opções, ó. MD é de Material Design, né? Os ícones do Material Design. Você tem o FI, que é o Feather Icons. Você tem o FA, que é o Font Awesome, né? Então o ícone que a gente vai usar aqui, ele está aqui em Feather Icons. Então aqui, se a gente der um Ctrl espaço, você tem aqui, ó, todos os ícones que você pode importar. E aí, como é que eu vou saber como é que é o ícone que eu quero usar, né? Nesse caso, você tem que ir no site do Feather Icons para poder ver lá o nome do ícone que você quer usar. Uma opção é você, por exemplo, copiar aqui o React Icons. Vamos lá no browser. Se a gente for aqui, ó, no GitHub do React Icons, então tá aqui, ó, o Feather. Então estão aqui os ícones do Feather. Então esse nome aqui, ó, é o nome que a gente vai usar lá para importar. Tá o nome de cada ícone aí. O ícone que eu vou usar ali é o FI Login. Cadê ele? Tá aqui, ó. Esse é o ícone que eu quero usar lá. Vou copiar o nome dele aqui, ó. Então a gente importa ele aqui, ó. FI Login. E como a gente viu nos conceitos lá no início do curso, né? Tudo no React é componente. Literalmente. Se você, para imprimir esse ícone, você simplesmente vem aqui, ó. Não é aqui que a gente vai usar, tá? A gente vai usá-lo no botão. Aqui é só para você ver que você faz a importação dele como qualquer outro componente. Vamos aqui, ó, e já está aqui o nosso ícone. Então essa biblioteca aí, o React Icons, ele vai te dar muitas opções de ícones aí. A gente está vendo aqui só uma delas, que é o Feather. Às vezes tem várias outras, ó. O Font Awesome também é muito usada. Você tem aqui todos os ícones do Font Awesome. Então, pelo nome aqui você pega, importa lá e pronto. E várias outras aqui, ó. Várias opções, tá vendo? Muito boa essa biblioteca. Mas vamos lá. Não é aqui que a gente vai usar, né? Deixa eu desfazer isso aqui. Eu vou começar aqui importando o nosso CSS, que a gente não importou ainda. Então, ele está no mesmo diretório aqui do componente, né? styles.css. Bom, aqui agora a gente está com o nosso código HTML, né? HTML puro do nosso componente. O que a gente tem aqui? A gente tem uma div, que é o nosso container raiz aqui, ó. Não preciso do fragment aqui, porque a gente já tem um container que faz parte do estilo do componente, né? Do CSS. Então, essa div, ela tem um ID page-home, a gente viu aqui, ó. Então, é essa div aqui, ó, page-home. Então, ela está tendo como altura 100% do nosso vídeo, da nossa tela, né? E usando essa imagem aqui como fundo, sem repetição. Então, é uma imagem que vai pegar o fundo inteiro da página ali e todo o resto do CSS. Então, esse componente, ele tem essa div. Depois disso, ele tem uma div com a classe Content, que é dividida em cabeçalho, onde a gente tem aqui uma imagem que é o logo da página. Falta fazer a importação dessa imagem, por isso está esse errinho aqui. E tem aqui uma tag main aqui, onde a gente tem um H1 com esse subtítulo aqui, né, dentro da página, um parágrafo com uma descrição aqui e uma tag A aqui que na verdade ela tá sendo estilizada ali pelo CSS como um botão. Então isso aqui é um botão que vai aparecer ali, o ícone já está aqui, ó, Feather Icon, né, login, e o texto do botão aqui, ó, que é cadastrar novo local de coleta.
Então tá aqui a nossa página home, né? Eu vou aqui, ó, importar o logo. Faltou importar aqui, import logo from assets logo.svg, é a extensão desse arquivo. Vou salvar aqui e provavelmente, já sumiu o erro aqui, ó, provavelmente nossa página já está pronta com essa estilização aí. Então tá aqui, ficou grande porque eu dei zoom aqui, né? Deixa eu tirar esse zoom aqui, 100%, aí. Então tá aqui a página, aqui é o botão que vai nos levar para uma outra página, que vai ser a página que a gente vai fazer o cadastro de coleta seletiva, né? Ou seja, de local, né? Das nossas locations, né? Então, essa imagem aqui é a imagem de fundo, né? E a nossa página está incluindo um logotipo, que é esse logotipo aqui, através dessa tag header aqui, né? Que é esse logotipo. A tag main tem um H1, coleta seletiva e reciclagem geral, que é esse texto aqui, né? Aqui é o nosso parágrafo, está logo abaixo do H1. E aqui é o link, né? Que está estilizado como um botão. Até agora a gente viu pouco de React, né? Aqui a gente está mais organizando a página home, o CSS, a estrutura da página, é o HTML no caso, né? Pouco de React realmente, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá. O que a gente vai fazer agora é criar a página que vai nos levar para a criação de location, né? Então esse botão aqui, ó, ao clicar nesse botão, ele vai nos direcionar para essa rota aqui, ó, que é onde vai estar o nosso outro componente, que vai ser a página com o formulário para a gente estar cadastrando locations. Então eu vou abrir aqui do lado esquerdo aqui. O que nós vamos fazer é aqui em Pages, criar uma nova página para o nosso Create Location. Esse vai ser o nome. Aqui em Create Location a gente cria um arquivo index.tsx. A gente não vai construir essa página nesse vídeo ainda, tá? A gente vai só criar já a questão das rotas aqui. Eu vou aproveitar esse arquivo aqui do nosso home e vou aqui no index do creation, vou colar, vou pegar aqui, ó, todo esse conteúdo aqui e vou deletar. Vou tomar o nome do nosso componente aqui, na exportação também. Isso aqui não vai ter por enquanto. E aqui vamos colocar aqui um H1, o nosso create location, só para a gente saber quando a gente mudar de página que a gente já saiu de uma página para outra, né? A gente agora tem dois componentes de página, duas páginas aqui. E se a gente for no nosso app aqui, a gente está importando aqui o home e chamando ele aqui, né? Para eu usar a nossa segunda página, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então eu vou aqui fazer um import create location .pages create location. E agora, vou até copiar aqui, ó. Se eu vir aqui embaixo e colocar aqui, eu estou com os dois componentes sendo renderizados aqui dentro do meu app. Se a gente for lá na aplicação, você vai ver que aqui embaixo está aqui a renderização do segundo componente. Como ele só tem esse texto, ficou ali espremidinho ali embaixo ali. Então a gente está renderizando o home e o create location também. Porém, não é esse o comportamento que a gente quer na nossa aplicação. A gente quer alternar. Ou seja, a gente precisa aqui usar o recurso de roteamento do React. E a biblioteca mais difundida, né, mais comum para a criação de rotas no React é o chamado React Router DOM. Então a gente precisa fazer a instalação dele. Vou aproveitar aqui o nosso terminal aqui embutido aqui novamente.
Então a gente pode dar aqui um yarn add react router DOM, tá aqui. Para essa biblioteca a gente precisa instalar a tipagem separado. Ele não vem com a tipagem por padrão. A gente pode ver isso aqui, ó, app.tsx, né, que é onde a gente está chamando as duas páginas. A gente precisa chamar o roteamento aqui. Esse roteamento a gente configura criando aqui no SRC um arquivo chamado routes. Então eu vou aqui criar routes.tsx, porque ele vai ter componentes React dentro dele, sendo importado e sendo usado, né? Então ele tem que ter essa extensão TSX. Se fosse TypeScript puro, ou JavaScript puro, né? A extensão poderia ser só TS. Mas se vai usar JSX dentro do arquivo, tem que ser TSX a extensão. Então a gente criou aqui, ó, routes.tsx. Esse arquivo vai ser responsável por definir nossas rotas, né? Então, a primeira importação que a gente sempre precisa ter é o React. Eu já vou fazer a importação aqui do React. Primeiro eu vou abrir e fechar chaves e chamar aqui, ó, React Router DOM, que a gente acabou de instalar. Ele que vai ser responsável por implementar as rotas para a gente. Então aqui, ó, eu deixei para chamar a atenção que é a questão da tipagem, né? A gente tem que instalar isso aqui, ó, @types. Então está até aberto aqui ainda. Vou limpar aqui. Então a gente tem que dar um yarn add @types barra react traço router traço DOM menos D maiúsculo. Tipagem é sempre ambiente na verdade, dependência de desenvolvimento, né? Então, instalar a tipagem já vai sumir aqui essa crítica aqui do TypeScript. Beleza, instalado. Vou fechar aqui. Já sumiu aqui a crítica. O que a gente precisa importar aqui de dentro do nosso React Router DOM é o recurso. Vou dar um Ctrl espaço aqui, ó, que é o route, que a gente usa para criar cada rota. Só que cada rota ela tem que estar envolvida por o tipo de roteamento que a gente vai criar. O mais comum é esse browser router aqui, que é você definir rotas para o padrão usado pelos browsers, né? Quando você quer usar lá um /contacts, /search, /home, ou seja, as rotas que são comuns no ambiente web. Então aí, ou seja, rota para ser usada em browser, né? Daí o nome browser router. A gente tem outros tipos aqui, né? Que esse React Router DOM traz pra gente. Você tem aqui, ó, Hash Router e alguns outros aqui, né? E fica aí como consulta para vocês aí, dever de casa, para ver esses tipos de rotas que a gente, quais tipos que tem aqui, né? Esse é o mais comum, mas tem uns outros aí que você pode estar consultando. Beleza, então a gente já importou aqui o route, que é para a gente definir cada rota, e cada rota vai ficar envolvida pelo browser router. Então a gente já começa definindo o nosso componente, tudo é componente no React, né? Então o nosso componente de rotas, que é o routes, ele vai ser igual a uma Arrow function, né? Então da mesma forma a gente retorna aquilo que vai ser renderizado. Então a gente usa como um container principal o browser router. E dentro do browser router, para cada rota, a gente tem um route. Para cada rota a gente vai ter um route. Beleza, então a nossa primeira rota, que é a rota raiz, né, a barra, né, ela vai ser acionada para carregar para nosso componente home. Nós já temos dois componentes aqui, né, um é o home, o outro é o create location. Então a nossa rota raiz vai renderizar o home
E a gente vai criar a outra create location para renderizar esse componente aqui. Então eu já vou começar fazendo a importação desses componentes, né? Então home ponto barra pages barra home e vou importar também o create location. Esses dois caras que a gente vai usar aqui para cada rota que a gente vai definir. Então essa tag route aqui, a gente passa algumas propriedades para ela, para que a gente possa definir nossa rota. Então eu dou um Ctrl espaço aqui. Então o primeiro que a gente vai usar a propriedade component, que é para a gente dizer para ele qual componente que a gente quer renderizar quando a rota for acessada. Então o primeiro vai ser o componente home. Só que ao invés das aspas aqui, a gente tem que usar a chave para a gente poder chamar aqui essa variável, né, que a gente está importando aqui. Então eu digo qual componente que eu quero renderizar e eu tenho que dizer o path, ou seja, qual o caminho que vai ser alcançado, né? No nosso caso aqui, para o componente home, é a path barra. E a nossa segunda rota, eu vou fechar aqui, a gente vai ter aqui component, que vai ser create location, e o path vai ser aquele path que a gente já tem até aqui, ó, no index, esse path aqui, ó. Então eu vou copiar aqui, vou voltar aqui no nosso routes.txt e vou colar aqui no path da nossa segunda rota aqui. Deixa eu ocultar aqui o lado esquerdo aqui para a gente poder ver completo. Então a gente está com as nossas duas rotas aqui definidas, mas tem uma pegadinha aqui nessa questão de definição de rota e a gente vai ver agora esse detalhe. O nosso routes está pronto, só que a gente não está usando em lugar nenhum, nem exportando, né? Faltou aqui, ó, o export default rotas, né? Routes, que é o nosso cara aqui. Então ele está pronto. Vou salvar. Agora no nosso componente principal aqui, ó, o app, que é onde a gente está chamando diretamente os nossos componentes. Na verdade aqui agora a gente vai importar esse routes que a gente acabou de criar. Porque é através do routes que a gente vai acessar um ou outro componente. Então é ponto barra routes. E aqui agora, ao invés de eu renderizar esses componentes aqui, eu vou chamar o routes. Simplesmente assim. Perceba que tudo é componente. Está aqui mais um componente. Esse fragment que a gente não precisa mais, mas eu vou deixar aí. Dessa forma, nossa aplicação já está funcional novamente. Está aqui. Se eu der um clique aqui, ele tem que ir para nossa segunda página. Não foi. Por que será que ele não foi para nossa página? Não quer ir. Você vê que ele recarrega a página inteira aqui. É um outro programa que a gente deve observar aí, ó. Porém não traz o conteúdo. O que acontece é que o React, essa biblioteca React Router DOM, ela procura a primeira coincidência encontrada e já entrega o conteúdo automaticamente. Ela não vai ler o texto completo digitado, né? No caso aqui, ó, que é na rota. Quando ela encontra o primeiro caractere já coincidiu com alguma rota que possui lá, ele já entrega. Então o barra vai sempre coincidir com o quê? Com essa rota aqui, ó. Então você pode colocar qualquer outra coisa ali que você digitar, ele vai te levar para a raiz. Posso botar aqui, ó, XPTO. Tá vendo? Vai te levar para a raiz.
qualquer coisa que você colocar aqui, ele vai da forma como está configurado ali, tá? Como a gente resolve isso? A gente vem aqui, ó, e coloca uma propriedade chamada exact, ou melhor, exatamente, tem que ser exatamente barra. Qualquer coisa que for diferente, então espera para ver outra rota que tenha esse algo diferente que tem aí. Basicamente é isso. Então, para a rota raiz, a gente precisa colocar esse exact aqui. Vou salvar. Agora a gente está no raiz. Se a gente for aqui, agora sim, ele levou a gente para a rota create location, que é o segundo componente que a gente já criou aí. Agora tem outra coisa aqui que não está legal que está acontecendo. A gente falou tanto no início desse treinamento sobre SPA, Single Page Application. E o conceito dela diz que uma página, para ser renderizada, ela não precisa ser renderizada como um todo, né? Se a gente observar aqui, quando eu clico aqui, ó, observe aqui, ó, ele vai recarregar tudo, vai fazer reload, inclusive aqui do título da página. Tá vendo? A piscadinha que dá ali, se eu retornar aqui é a mesma coisa, vai piscar aqui de novo. Esse comportamento não é o comportamento de um SPA. O SPA ele aproveita ao máximo o que já está carregado, fazendo carregamento somente daquilo que precisa modificar para você ter a nova página exibida. E por que isso está acontecendo? Para a gente conseguir ter esse comportamento aqui no React, a gente precisa usar, não aqui, né, mas aonde a gente está chamando efetivamente, criando o link, né, para poder acionar essa rota, a gente usar componente link, né? Existe um componente trazido também pelo React Router DOM. Então aqui na nossa página home a gente está usando o link aqui através da tag A. Essa tag A recarrega a página como um todo, como a gente viu ali. Mas existe um componente do React Router DOM chamado link. A gente usa ele ali e aí sim a gente vai ter esse comportamento de Single Page Application. Então eu vou aqui, ó, chamar o link também de dentro do React Router DOM. E a única coisa que a gente precisa fazer aqui é substituir a tag A pela tag link. Aqui embaixo a mesma coisa. Fazendo isso, e aqui ó, onde na tag A o atributo é href, né, propriedade, né? No caso do link a propriedade é to, ou to, né? Para onde você quer navegar, no caso. Com essas alterações aqui, vamos salvar o arquivo. A gente não precisa mudar nada de CSS. Eu vou dar um atualizar aqui. Agora vamos observar aqui, ó, no título se ele vai recarregar ao clicar no botão. Perceba que não tem uma piscada sequer. Inclusive se você voltar aqui, ó, navegando por aqui, ó, não tem nenhuma piscada. Por que isso? Porque aqui através dessa tag link a gente está usando o recurso do React para poder fazer o recarregamento somente daquilo que realmente mudou. Beleza, então para essa aula é isso que estava previsto. A partir da próxima aula a gente vai começar criando a nossa página de location, né? Criar location. Que é aqui, ó, a gente já está com a página home pronta, com o roteamento pronto. E agora a gente vai na próxima aula criar essa página aqui com formulário, com mapa, beleza? Até lá então.